Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar com vocês mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, né? Hoje nós iniciaremos um estudo, fé e graça, né? A nossa conversão, a nossa redenção, a nossa chegada a Deus, ou a chegada de Deus a nós, né? Que éramos gentios, ou que somos gentios, mas agora comprados pelo sangue de Cristo. Então nós vamos passar aí um período estudando isso aqui. É um texto muito rico, né? Nós estaremos lendo no texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Mas antes de entrarmos aqui, né, vamos aos nossos pedidos de oração. Continuamos aqui orando pelo irmão Benê, pelo irmão Elias. Meu irmão Elias, essa semana, ele teve um pico lá, a pressão dele foi a 19. E foi no médico, medicaram tudo ele, mas não descobriram o que aconteceu, né? Mas continuamos orando também pelo irmão Alexandre, pelos seus patrões, né? O Bruno, a Ana Paula, pelo Gustavo, lá do Rio de Janeiro, o seu Eliseu, que saiu do hospital, está em casa, mas ele está assim, ele não assimilou ainda, né, o fato de perder a esposa, não voltou a uma vida normal, né? Ele fica meio perdido. Continuamos a orar pela irmã Janaína e o Richard, que a irmã Renata pediu oração para ele recebeu alta ontem, né? Já foi para casa, graças a Deus. A irmã Elana já está melhor, o Roberto também, continuamos orando. E recebemos essa semana pedido da irmã Miriam, do senhor João. Ele foi internado com Covid, ainda está entubado, porém o período do Covid já passou, né? Mas, segundo os exames que ele fez, é provável que esteja com pneumonia. Então, vamos orar e pedir a Deus que entre com providência. Também pelo irmão Caetano e a Raquel. O Caetano ainda tem os sintomas de gripe, ele não deu positivo Covid, né? Só a Raquel, filha dele, mas ela está bem, está em casa, né? Sendo medicada, mas em casa, graças a Deus. Também a irmã Maria pediu pela prima. Coloquei um nome aqui que eu não estou conseguindo ler, mas é a Juliana, né? A prima Juliana, que está entubada. A Juliana, ela tem 36 anos de idade. Também a Cassiane, continuamos orando por ela, que é aquele que a irmã Maria pediu oração, e que foi amputada, né, uma parte do pé, e ainda requer muito cuidado. A irmã Célia pediu oração pelo Mário Fanton, que é da igreja da Viner. Também o estado dele não é bom, Covid. Também pelo Célio, que continua internado. Vamos ver o Eduardo, que é neto da irmã Cleusa, lá da Central. Ele sofreu um acidente de carro no sábado. É um jovem, né? 24 anos, né? 24 anos. E ele passou por um período, teve traumatismo craniano, mas aí os exames que apareceram entre domingo e segunda foram bem positivos, né? Então não era tudo aquilo que os médicos estavam achando, e agora eles estão aguardando que ele acorde do coma, né? E tudo indica, se Deus quiser, que ele vai acordar, né? A irmã Vânia pede oração pelo irmão dela, o Clairson, que está internado com Covid, foi entubado. Pelo Sérgio também, o estado do Sérgio é muito grave, Covid, a irmã Célia pediu. E deixa eu ver quem mais. E a irmã Maria Aparecida, né? A irmã Maria Aparecida Jorge, mãe da irmã Sônia, né? Também lá do Bauru, da Central. E ela já é bem de idade e não estava bem, né? Esses dias aí nós estivemos orando por ela, não estava conseguindo dormir à noite. E
quase a noite toda tendo alguns sintomas de pânico. E isso é muito ruim, né? Porque ninguém dorme, né? E a pessoa sofre. Mas graças a Deus, nós estivemos lá orando por ela e o Senhor, né, abençoou que a noite passada, retrasada, ela dormiu bem, igual a criancinha, dormiu muito. Essa noite ela ainda acordou uma vez. Mas estamos orando, né? Não sei se eles vão estar nos acompanhando hoje, mas nós estamos orando e nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, né? Sueli daqui, né? Está entubada? Muito bem, então. Pela Sueli Grana. Olha, grana. Muito bem. Vamos orar. Vamos orar. É muita gente com Covid ainda, né? Muitas pessoas sendo acometidas. Mas nós cremos que Deus pode todas as coisas, né? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Também pelo pastor Cohen e sua família, que o irmão dele ontem veio a falecer, né? E que o Senhor conforte o coração da família. A Emilene está com Covid também. Emilene. O filho dela não disse que teve que fazer trago, o Arnaldo lá do cartão. Ah, certo. O nome dele a gente não tem, né? Acho que é Arnaldo. Está com Covid, estava mal, entubado, teve que fazer traque e o estado ainda não é nada bom. Né? E também pela a mãe da Tayane, Emilene, que também deu positivo o resultado. Oremos então. Bendito e eterno Deus, Pai Santo, eterno e amado que estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito para com nossa vida. Obrigado pelo dia de hoje, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Obrigado, a Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra, para aprendermos do Teu Espírito Santo, porque é esse Espírito que impulsiona a nossa vida através da palavra ministrada em nossos corações. E eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para te servir, para te adorar. Muito obrigado, Senhor, por ter nos feito os teus filhos. E clamamos, Senhor, em favor de todas essas vidas, esses nomes que foram citados aqui agora. Pai, Tu conhece cada situação, cada enfermidade, cada posição, e nós queremos clamar ao Senhor no poder que há no nome de Jesus Cristo, na autoridade que o Senhor nos tem dado. Nós queremos ministrar cura, Senhor, libertação, transformação de vida, salvação de almas, porque o Senhor é que reina sobre todas as coisas. E o nome de Jesus Cristo, ó Deus, é maior do que tudo. E é neste nome que nós clamamos, é neste nome que nós pedimos, é neste nome que nós intercedemos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está pronto a nos abençoar. Sabemos que será feita a Tua vontade sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Mas, ó Deus, aquele que for da sua vontade, dos seus planos, restaura, Senhor, levanta, põe de pé, tira, Senhor, dos hospitais e traz de volta, Senhor, ao seio da família. É o nosso clamor a Ti nesta noite, e que Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra, que possamos entender e compreender, Senhor, todo o Seu plano para nós. Em o nome de Jesus Cristo te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá então. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 6º livro do Novo Testamento, capítulo de número 5. Ele é bem extenso. Nós vamos dividir esse capítulo 5 em duas partes, né? Vamos ver o que a gente consegue na noite de hoje. Nós vamos ler até o versículo de número 11 e depois da outra parte do 12 até o versículo de número 21. Diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Amém. Muito bem. Interessante. A salvação ela não tem outro meio. A salvação só pode vir pela graça. Graça quer dizer favor imerecido. Ninguém merecia esse favor, mas Deus quis assim. Não é? Lá em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante frisar neste texto de João 3,16, nós até falamos, os irmãos que acompanharam o Apocalipse vão lembrar que no capítulo 22 nós citamos a respeito do mundo, né? 21 e 22, ele fala de nações, povos, tribos e línguas, e nós citamos que não existe um mundo só ditado pela Bíblia. Então nós temos o mundo que Deus reina e o mundo que é entregue ao diabo. O texto vai dizer: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo jaz no diabo, o mundo jaz na iniquidade, no pecado, porque este é o mundo das trevas. Mas o outro texto diz que o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, que é Cristo, né? Que é Redentor, que é Salvador. Muito bem, então ele diz que Deus amou este mundo, Deus amou estas pessoas, e por isso que elas foram resgatadas, porque é necessário que se creia em Deus para ser salvo, porém não são todos que creem, tem pessoas que não vão crer, e nós vamos, neste texto, entender, nesse contexto todo, nós vamos entender algumas posições que a Bíblia nos relata a respeito disso aí. Vamos lá então. Versículo 1, ele diz: justificação e paz em Cristo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo de número 85, deixa eu ler bem rápido aqui para vocês. Salmo 85, aqui, do verso 10, aliás, do verso 7 até o verso 10, diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura.
Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha que forma interessante, né? Que o salmista, esse não foi Davi, né? Um dos filhos de Corá que escreveu esse salmo de número 85. E foi bem interessante a forma que ele colocou, porque ele vai dizer que a justiça e a paz, elas estão tão unidas, ele simboliza como se elas estivessem se beijando, né? Então, quando as duas bocas se beijam, então há uma união, né? Há uma unidade ali entre elas, e é isso que ele está falando, né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, sendo justificados pela fé. Nós não somos justificados por nenhuma obra, como algumas seitas, algumas religiões dizem, não é? Os TJ mesmo vão dizer que nós precisamos de obra. Uma parte do Espiritismo diz que a obra ela é primordial para a salvação. Porém, o apóstolo Paulo diz, não, nós somos justificados pela fé. Então, a única maneira de nós alcançarmos a graça é pela fé. É pela fé. O que nos salva? A graça. E para chegar na graça é a fé. E o que nos traz a fé? É isso que nós vamos ver. Tá certo? Então ele diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe alguns textos hoje. Geralmente eu não faço isso para a gente não ficar procurando para lá e para cá. Mas Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, ele diz assim, olha. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá certo? Mais uma afirmativa aqui a respeito de paz. Essa paz que o mundo não tem. A paz que reina com o cristão, com aquele que é alcançado pela graça do Senhor. Então, o mundo não tem. Você pode pegar, às vezes, a mesma situação. Por exemplo, nós estamos aí vivendo a situação do Covid, não é? O tempo vai passando, a gente acha que está melhorando, quando vê piora de novo, e parece que não sai, não é? E estamos aí sofrendo com isso desde o ano passado, né? O bicho pegou mesmo a partir de março, mas desde dezembro que o mundo vem sofrendo já o início dessa pandemia. E as pessoas que não têm essa esperança, as pessoas que não têm Cristo, que não têm a fé que o Espírito Santo lhe proporciona, a tendência dela é viver numa aflição, num desespero tremendo, porque eles não têm quem firmar, eles não têm a quem recorrer, não é? Nós sabemos que a morte não é o fim. Pelo contrário, a morte, ela é o começo de uma nova vida. A morte, ela vem para a matéria, mas o espírito e a alma vão viver e estarão com o Senhor quando somos resgatados pelo Senhor. Então isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança, porque nós temos a quem recorrer, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora imagine viver uma situação, né? Acho que daqui os irmãos ninguém perdeu parente por Covid, né? Não lembro, a Cleusa perdeu? Perdeu 3. Nossa, 3? Ah, é verdade que você falou aquele dia. E eu perdi uma sobrinha. E às vezes você encontra pessoas que estão totalmente apavoradas, né? Ainda tem pessoas que não saem de casa, de tão apavorados que eles estão. Por quê? Porque falta neles a paz. E a paz, ela é proveniente da justificação. Se você não for justificado pelo Senhor, você não tem paz. Porque nós vivemos na turbulência, nós vivemos no mundo pecaminoso, nós saímos do pecado. E quando nós ainda não somos resgatados pelo Senhor, vivemos nesse pecado, vivemos debaixo da lei do pecado. E isso traz uma aflição muito grande. Porque nós não vemos saída, não enxergamos saída.
Mas quando o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração, aí começa o processo, né? O processo da salvação. Lembra que nós falamos? Deus projetou. Deus fez o plano da salvação. Jesus, ele executou. Morrendo na cruz e ressuscitando. Jesus executou o plano de Deus para a salvação. Agora, quem aplica é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele entra no nosso coração, ele aplica a justificação na nossa vida. E é por isso que nele nós temos paz. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, né? Isaías escreve isso, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então só encontramos... Você vê que o mundo aí fora diz, nós vamos fazer paz, então vamos guerrear contra aquele país lá, vamos destruir todo mundo. Isso aí não é paz, né? E não vão encontrar paz dessa forma, porque a paz ela é proveniente de Deus, somente de Deus. Por isso que Jesus, como príncipe da paz, ele vem e reina entre nós. Quando ele reina, então nós recebemos a paz. Tá certo? Então, ele coloca aqui, versículo de número 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja bem, Paulo aqui, ele fala de uma forma bem interessante, né? Ele fala assim, olha, nós precisamos viver glorificando e esperando a glória de Deus. Glorificar é exaltar, é adorar. Tudo isso é glorificar. Mas existe algo maior do que uma simples expressão nossa. Né? Por exemplo, quando Jesus entra nos céus, quando ele ascende, deixa os discípulos, ele fala, né, aparece aqueles dois varões, os dois anjos, fala assim, olha, vocês estão aí olhando, esse Jesus subiu, e da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Quando Jesus, nessa subida dele, ele entra no céu, então lá ele é glorificado, ele é recebido, né, já com uma palavra de um dos 24 anciãos, eis aí o Cordeiro de Deus, que venceu, que foi vitorioso. Eis aí, esse é o leão da tribo de Judá, é esse que vai desatar os 7 selos e vai abrir o livro, porque ele é o único que é digno para isso, porque ele venceu tudo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu tudo, então nesse período é o período da glorificação, né? Ou vamos dizer, a posse do reinado de Cristo nos céus. Então é algo que nós não participamos. Nós estamos aqui na terra, nós não vimos isso. Então nós estamos ainda nas glórias que nós sentimos aqui e no gloriar a Deus por tudo que Ele faz por nós, mas nós estamos esperando o momento de ver esta glória, porque ainda não conseguimos ver. A glória do Senhor, a glória de Deus, a glória de Cristo, nós não conseguimos ver e essa matéria não pode ver. É necessário que haja uma transformação, por isso que seremos transformados. Não é? Quem está lá no céu, quem já morreu no Senhor, não é? Já está ressurreto, está lá com o Senhor, então pode contemplar, mas essa matéria aqui jamais contempla, e é isso que nós esperamos, né? A glória vindoura, a glória da presença real de Deus e de Jesus Cristo, tá certo? Efésios, capítulo de número 2, eu quero entrar aqui num parênteses com vocês. Capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo 18. Ele vai falar da graça. O capítulo 2, ele é inteiro a respeito de graça, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas agora nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. Ele diz assim, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está falando aqui do povo do passado, a igreja do passado, né? A Israel, os judeus, e agora dos gentios. Então, dos dois povos, ele fez um povo, derribando a parede da separação que estava no meio.
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que interessante. Não podemos deixar de lembrar que Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, aos judeus de Roma. E o que acontecia com esse povo? Judeus natos. Eles queriam prevalecer a lei dada por Deus através de Moisés. Não é? Eles queriam prevalecer sobre a circuncisão, que é a primeira aliança de Deus com o homem. Então é a circuncisão. Então eles queriam, olha, esse negócio, não estamos entendendo essa situação de Cristo, porque nós somos um povo e eles são outro. Eles não aceitavam que, principalmente o apóstolo Paulo, fosse pregar aos gentios. Não é? E Jesus falou assim, vocês vão pregar, vocês vão ser revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, aqui, na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, abriu o plano de salvação para toda a humanidade. Quando isso aconteceu, os judeus tiveram dificuldade nisso. Ele fala, não, mas peraí, o Deus é nosso. Nós somos o único povo de Deus. Porque era assim no passado. Até Cristo, Deus é chamado Deus de Israel. Né? O Deus de Israel. Ou seja, Deus construiu a nação de Israel, as 12 tribos, e dela ele diz, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Só que agora Jesus Cristo vem para complementar e para finalizar o plano de Deus, que não era só para Israel, não era só para os judeus, porque se os judeus tivessem tido uma colocação diferente, eles teriam alcançado nações, mas eles não faziam isso. Quando nós lemos um pouco da história do povo de Israel, dessas novelas que passam aí da Record, de vez em quando eles colocam um assunto desse, assim, umas pessoas que não eram de Israel e se achegaram à fé dos hebreus. Lembra disso? Principalmente naquela parte de Josué lá, né? Raabe, por exemplo, Raabe não era para ser dos hebreus, eles não aceitavam isso. Só que a ramificação de Raabe, ela é ramificação de judeus, ramificação de Davi. Só que eles olhavam e eles achavam que o povo cananeu, e aí tem salvação. A salvação é só para o povo de Israel. E eles nunca abriram brecha, a não ser quando era para pecar. Quando era para pecar, eles não estavam nem aí. Uma das leis, um dos mandamentos de Deus, era que os homens do povo de Israel não deveriam deitar-se com as mulheres cananeias. E o que eles faziam? Num certo momento, numa certa cidade, numa certa nação, eles iam lá e pegavam as mulheres e tomavam para si. Desobediência a Deus. Pregar para esse povo, anunciar o Deus para eles não queriam. Não é? Então, mas Jesus Cristo veio e cumpre. Jesus não trouxe um mandamento diferente de Deus. O mandamento, o evangelho de Jesus Cristo, irmão, precisa ser bem claro isso, não revogou o plano de salvação de Deus. Pelo contrário, o evangelho de Cristo é complemento do plano de salvação, o plano divino de Deus. E às vezes tem pessoas que ficam perdidas por questão da lei. Mas a lei não vale mais, a lei continua valendo. Porém, nós não somos salvos na lei, porque os homens não conseguiram achar salvação na lei. Então Cristo vem, ele completa, ele cumpre toda a lei, e agora ele estabelece nele, por ser o cumpridor da lei, ele estabelece nele a salvação através da graça.
O salmista diz, olha, tudo que você fizer, todo o dinheiro que você tiver, toda a riqueza, o que você for fazer para ser salvo, você não consegue. Todos os recursos se esgotam. Por quê? Porque a salvação é somente pela graça. Infelizmente, né, nós temos aí um monte de falso profeta, uns espíritos de anticristo aí, que estão vendendo as coisas, né? Como era a igreja lá do passado. Vendendo. Você tem que fazer fogueira santa, você tem que fazer não sei o quê, você tem que passar no corredor do sal grosso. Sal grosso, irmão, só tem um efeito, na carne. Temperar a carne. Fora isso não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. E eles fazem tudo isso para quê? Para que se levantem dinheiro. E o Evangelho de Cristo, ele é gratuito. De graça receber e de graça dar. Por quê? Porque é graça. O nome graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nada. Tudo é do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. Então Jesus Cristo, ele traz essa graça. Então, eles não estavam entendendo isso. Então, Paulo vai e especifica para eles aqui a respeito disso aí. Gente, vocês precisam entender que Deus agora abriu a salvação, abriu o Evangelho para todos aqueles que serão alcançados. Os gentios, não é só mais os judeus. E aí começaram esse entendimento. Aqui na carta aos Efésios, ele também vai fazer toda essa citação. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos entender, no caso os judeus, precisavam entender que os gentios e os judeus agora são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, mediante o ato de morte na cruz. Quando Cristo morreu, o sangue verteu, os pecados são perdoados e através da sua ressurreição, o Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo que faz com que nós sejamos ressuscitados, ou seja, o Espírito de Deus. Amém? Então é desse formato que ele vai explicar. E de uma forma bem interessante ele coloca, né? Ele fala assim, olha, a cruz é o ponto principal, né? O ponto principal. Por isso que nós cristãos, nós cremos, a nossa igreja tem uma cruz ali. Tem gente que pensa que a cruz é do catolicismo. Não, a cruz é da cristandade. A cruz é o maior sinal da redenção de Cristo. Deveria ser vergonha, mas para nós que temos o poder de Deus, então é isso aí, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele se apresenta na morte de Cristo na cruz. Cristo morreu como um condenado, porque eu e você éramos condenados. Nós que pecamos, mas Cristo pagou por nós. Ele pagou o preço. Por isso que é de graça. Então ele nos deu de graça. Tem gente que está falando, você tem que pagar um preço, mas não tem preço nenhum para ser pago. Jesus Cristo já pagou. A cédula que era contra nós, Jesus Cristo foi lá e quitou, e pegou e rasgou. Ou seja, aqueles que são chamados do Senhor, aqueles que são escolhidos do Senhor, esses foram comprados pelo sangue de Cristo. A salvação para nós é de graça. Aleluia. Muito bem. Mas é isso aí. Vamos lá então. Versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, ele vai novamente falar a respeito da esperança, mas passou aqui por algo que a gente não gosta, que é nos gloriarmos ou ficarmos alegres, contentes nas tribulações. Quem que fica feliz na tribulação? Não é? O momento de tribulação, para nós, é um momento ruim. Claro, se a tribulação é ruim. Porém, a dificuldade nossa em entender o momento da tribulação que vem sobre nós, como Salomão escreveu, no dia da adversidade, ou seja, o dia para você estar adverso, considera. Tem dia que a coisa está ruim para a gente, não é?
Você já levanta, já chuta o pé da cama, aí vai fechar a porta do quarto, fecha o dedinho, e vai fazer o café, derrama, cai água quente em você, vai pegar o ônibus, perde o ônibus, tem que correr, e chega no serviço, aquela confusão, e parece que aquele dia todo é atribulado. E a gente se coloca, mas como que isso pode acontecer comigo? Eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor. Não pode. Claro que pode. Nós somos atribulados. Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Mas mesmo na aflição, mesmo na tribulação, mesmo na adversidade, nós que temos Cristo, porque tudo isso para nós é lucro. Nós não merecíamos nada. Nós não merecemos nada. Um rapaz pediu em casa, ele falou assim, você tem alguma coisa para mim comer? Aí eu falei para ele, olha, não temos, porque a gente não tinha nem almoçado em casa, não sei se foi domingo agora, a gente não tinha almoçado em casa. Aí ele falou assim, eu falei, olha, eu acho que eu tenho pão aí. Ele falou, serve, porque para quem está com fome, o que o Senhor nos der para comer é lucro. Enquanto eu fui buscar o pão, eu comecei a meditar nesta palavra. Nós éramos miseráveis pecadores. Jesus vem e agora nos resgata. Vamos imaginar o pecador como se fosse alguém sujo, porque o pecado é imundo, não é? Mas vamos imaginar uma pessoa suja, uma pessoa que não tomou banho faz muito tempo, né? Alguns moradores de rua, eles estão nessa condição, sem tomar banho há muito tempo. Alguns fazem suas necessidades fisiológicas na roupa mesmo, e aquilo com o sol quente fica uma carniça, não é? Aí imagina, o pecador para Deus é desta forma que se apresenta. É desta forma. Ele se apresenta como a maior da imundície. Aí vem a graça de Cristo. A graça de Cristo. O favor imerecido. O que esse cara merece? Nada. Nada. Mas se você der um banho para ele, já está ótimo. Se você der uma roupa nova, limpa para ele, melhor ainda. Se você der a ele um prato de comida, nossa, é tudo de bom. E se você der uma cama quentinha, lá no quarto para ele dormir, nossa, imagina essa pessoa, é o ápice da alegria, da felicidade e do contentamento. O que ele merece? Ele não merece nada disso. Ele era um miserável pecador. Mas o Senhor quis assim, o Senhor foi lá, comprou, não é? Então pela palavra, pelo processo de santificação do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje assentados em lugares de príncipe. Por quê? Porque foi implantada uma fé em nós, porque nós por si só não queremos a Deus, não buscamos a Deus de forma alguma. Não há ninguém que busque, não há ninguém que queira a Deus por sua própria vontade. É necessário que o Espírito Santo, ele entra no nosso coração e ele deposita fé. Aí esta fé que Paulo fala, olha, vocês são justificados por ela. Porque a fé me mostra Cristo, me faz enxergar Cristo como Redentor e Salvador, porque eu não vejo Cristo. Nós não vimos Cristo, mas nós cremos. Como que cremos? Através da fé. Eu tenho convicção que Jesus morreu pelos meus pecados. Você não tem convicção por isso? E é por isso que nós servimos ao Senhor, senão já teríamos abandonado. Muitas pessoas vêm para a igreja, o processo de cristandade nele é quase parecido com o nosso, aí daqui a pouco ele some, aparece, não quer mais saber por quê? Porque nele não gerou a fé, não foi gerada a fé. Ele até veio para o nosso meio, ele até nos chamava de irmão, até cantava, até pregava, até orava, até falava em língua, até profetizava, porém, não era dos nossos. Tem um outro texto, uma carta que Paulo fala, eles estavam conosco, mas não são dos nossos. Então logo, ele vai embora. Agora, aqueles que são nossos, aquele que o Pai escolheu, entregou a Cristo, e Cristo os resgatou, esses permanecem. E qual é a nossa permanência? A fé que prevalece no nosso coração, mostrando que nós somos justificados por esta fé e alcançamos por esta fé a graça que é Cristo Jesus, o favor imerecido, a salvação.
E aí nós nos alegramos. Então ele fala assim, olha, mesmo na tribulação, você precisa se alegrar. Por quê? Porque a tribulação, ela na nossa vida produz paciência. Lembra que esse dia nós falamos, irmão, não peça paciência a Deus. Por quê? Se você pedir paciência, Deus vai te dar paciência? Não, Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. E como que é que você prova alguém para ser paciente? Você perturba, não é? Vem sobre você perturbação. Aí você tem que... você tem que ser paciente. Não é isso que nós pedimos ao Senhor? Paciência? Então eu vou ser paciente. Então é dessa forma. Aí ele diz que a tribulação, ela produz isso. A tribulação produz a paciência. A paciência, por sua vez, produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança, a nossa esperança, a esperança do crente, ela não morre jamais, porque ela já passou pela morte, que é Cristo. Então a nossa esperança está em Cristo. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não se abala com as lutas, com as dificuldades, né? Que é a tribulação. Ele se alegra, ele consegue glorificar a Deus. Por quê? Porque não está firmado nisso, né? Olha, cortaram minha luz, mas glória a Deus. Eu sei que amanhã eles vão ligar, é só eu pagar que eles ligam, não é? Nós temos a água, e sempre dá um jeito. Porém, nós temos que aprender no nosso dia a dia, caminhar com o Senhor, que a tribulação, ela vem para nós, mas para nos fazer crescer, para nos dar a experiência de ter a paciência e de finalizar na esperança. Apanhamos aí experiências e agora esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós esperamos que conclua na nossa vida todo esse plano de Deus, que Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a proveniência da graça. A proveniência da graça é a fé em Cristo Jesus. Vamos voltar um pouquinho aqui nesse texto aos Efésios, capítulo 2. No versículo 1. A irmã Renata fez, há uns dias atrás, uma pergunta a respeito de pecado. Ela falou assim, pastor, tem pecado que é imperdoável? Porque eu sempre ouvi falar que os pecados são para a morte. Mas Jesus nos salva, nos vivifica, nos redime de todo esse pecado. Então vamos lá. Quando nós falamos de pecado, automaticamente nós vamos falar de morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Paulo diz nessa mesma carta aos Romanos, acho que é no capítulo 1 que ele fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem é dessa forma, porque às vezes a gente lê o contexto no presente, mas veja bem, ele está falando do passado. Todos pecaram. Qual é o fundamento do pecado? Adão. A queda do homem é proveniente do pecado de Adão. E nós viemos nascendo debaixo do pecado. Viemos nascendo debaixo do pecado. Até quando chega Cristo. Quando chega Cristo, e Ele agora nos dá a graça para ser salvo, então nós passamos de ser debaixo do pecado para ir para debaixo da graça. Então esse é o processo. Então veja bem, quando falamos de pecado, falamos de morte. Por isso que nós vamos falar da primeira ressurreição, para que venhamos entender bem. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Ofensa, que ele não está falando das ofensas de um irmão para com o outro, mas para com Deus. Toda vez que você peca, você ofende a Deus. Porque você não foi feito para pecar. Mas, por causa de Adão, o pecado veio.
Então nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas ele nos vivificou, ou seja, ele nos trouxe a vida. O que é isso? Ressurreição. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tem muita gente que diz assim: todos somos filhos. Sim, todos somos filhos, mas nem todos são filhos de Deus. Os filhos da obediência são os filhos de Deus. Os filhos da desobediência são os filhos do pecado, filho do diabo. Por isso que aqueles que vivem na desobediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, eles praticam o mal naturalmente. Naturalmente. Vamos lá. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele abre um parênteses aqui e descreve: pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, nota que toda hora ele fala em Cristo, de Cristo e por Cristo. O que prevalece aqui? Cristo. Nós somos comprados, mas quem é o principal? É Cristo, que nos comprou. Nós hoje somos servos adoradores. Adoradores de quem? De Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único que pode ser adorado. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí o 6, aliás, o 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos, por meios da... O que está escrito aí na sua Bíblia? Aí ele diz: e isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só. Muitas pessoas dizem hoje que você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos disso. Ou seja, tem que ser tudo pela fé. Só que a fé, veja bem, para eu ser salvo, eu preciso primeiro ter fé. Antes de receber a graça da salvação, eu preciso receber fé. Para agradar a Deus, eu preciso ter fé. Ok. Então, se não vem de mim, é dom de Deus, como que eu posso criar fé? Nós temos, por natureza, dizer assim: fulano não tem fé. Porque às vezes está duvidoso em certos aspectos. Nas coisas do dia a dia, muitas vezes nós ficamos duvidosos, nós ficamos indecisos, por causa de uma fé natural. A mesma fé que você trabalha esperando que o teu patrão te pague. A mesma fé que nós pegamos o ônibus aqui e esperamos chegar lá em Bauru, ou vice-versa. A fé natural que nós temos ela no cotidiano. Agora, em questão de salvação, a fé salvífica jamais é proveniente do homem. O duro é que tem pastores que dizem isso. Você precisa ter fé. Você fica esperando Deus colocar fé em você. Irmão, só existe um meio de ter fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir palavra de Deus. E quem é que coloca no nosso coração
esta fé, esta palavra? Espírito Santo. Olha que interessante. Por isso que antes do Espírito Santo descer, Jesus falou para eles assim: vocês não saiam para falar nada. Vocês não falem nada para ninguém. Eu estou subindo, eu já falei para vocês tudo o que é para ser feito, porém, vocês vão ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Qual poder? O poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele o provedor da fé, é Ele que é o provedor de mostrar, nos fazer enxergar os nossos pecados. Então, é desta maneira. Quando Ele diz, não é de vocês, não vem de vocês, vocês não podem produzir fé. Isso é um dom de Deus. E o dom de Deus não é para todo mundo. O dom de Deus é para quem Ele quer dar. Por isso que Jesus, Ele vai dizer assim, olha, ide pregar o Evangelho a todo que crer. A todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, vai ter gente que vocês vão pregar e eles não vão crer, porque eles já estão condenados. Essa é a palavra. Agora, aqueles que crerem, porque esses, o Pai vai colocar neles a fé para que eles creiam. Então é nesses que o Espírito. Por isso que Jesus, quando ele conta a parábola a respeito do dia da sua vinda, quando ele começa a dizer sobre os sinais dos tempos, ele vai dizer assim, estarão dois no campo, um é levado, o outro será deixado. Estarão dois no moinho trabalhando, um é levado, o outro é deixado. Estarão os dois na cama, dormindo, um é levado e outro é deixado. Não é que é 50%, como muita gente pensa. Não, nada. Ele está mostrando numa simbologia que aquele que é escolhido de Deus, crê e é salvo. Aquele que não é escolhido de Deus, ele não crê e não será salvo. É dessa forma. Por isso que ele diz, é dom de Deus. Não vem de vocês. Versículo 9 ele fala, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Então veja bem, o Senhor nos coloca a fé, através da fé nos justifica, através da fé e justificação recebemos a graça, que é o ato de Cristo Jesus, a morte dele no Calvário, e agora Ele fez boas obras para nós andarmos nessas boas obras. Entende? Por isso que aquele que é um cristão verdadeiro, ele não tem obras para ser salvo, mas porque ele é salvo, ele pratica boas obras. Por isso que Paulo fala aos irmãos de Gálatas a respeito disso, as obras da carne e o fruto do Espírito, as características que esse fruto tem. Então é necessário que todo momento o Espírito Santo venha nos aprimorar, venha nos santificar, venha nos fazer entender que as nossas obras precisam ser boas. Então você vai trabalhar, mas as tuas obras são boas e você consegue ganhar alguém para Jesus, você consegue evangelizar. Se tem alguém necessitado, você vai ajudar. Por quê? Porque as obras que são provenientes de Deus, Ele fez as boas obras para que nós andássemos nela. Então todo aquele que é de Deus, ama a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? É fazer com que o reino dele, além de expandir, ganhando novas almas, também leva benignidade para aqueles que são necessitados. Qual é o intuito de Jesus contar aquela parábola do bom samaritano? Jesus estava falando da história, não tinha nada a ver, mas Jesus pega e fala do bom samaritano. Por quê? Nós precisamos entender. Você vai esperar que alguém de fora, porque se aquele de fora for escolhido de Deus, ele vem fazer. Agora você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como a fé proveniente que tem em você, se é que o Espírito de Deus habita em você, então o seu coração é benigno. E é por isso que nós nos importamos.
É por isso que nós, além de adorarmos a Deus, nós não nos contentamos somente nos ajuntarmos para cultuar a Deus, mas nós queremos que outros se ajuntem a nós. O Evangelho do Senhor, ele flui quando o Espírito de Deus impulsiona a nossa vida. Porque de nós mesmos, para quem nós vamos falar? Mas quando nós estamos nos gloriando nas tribulações, mesmo com dificuldade, saiu um termo aí, eu não vou falar que esse termo é errado, mas só para a gente citar. Diz assim, se com Deus está ruim, imagina sem Deus. Mas irmão, o que está ruim? O que está ruim? Para nós falarmos assim, se com Deus está ruim, quer dizer, com Deus não está bom. E o que é que não está bom? Então vamos conceituar esse ruim aí. Ruim para a nossa carne, ruim para a nossa vida material. Isso, muitas coisas acontecem, mas com Deus é a melhor forma de vivermos. É a única maneira de estarmos vivificados é pelo Senhor. Tá certo? Então vamos lá, olha. Ele nos traz a fé, nos traz a justificação, nos traz a graça. E nós somos alcançados por isso, pela fé. Deixa eu pegar aqui um texto, rapidão. Nossa, já é 15 para as 9. Oi? Não entendi. Um exemplo de justificação. Nós cometemos os delitos, que ele fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, lembra? Nós estávamos mortos nas ofensas e delitos, ou pecados. Quando você comete um erro, comete um pecado, comete um delito, você comete um delito, o que acontece? Você é preso. Quando você é preso, então você vai para a cadeia esperando o julgamento daquilo que você fez. E aí o juiz vem para condenar ou para te absolver. Vai depender das testemunhas. Nem sempre são reais. Mas se você tiver dinheiro, você paga um advogado, ou seja, por alguma circunstância sua, você consegue fazer com que seja aplicada a justiça na sua vida. Mas na questão do pecado, nós não temos nenhuma forma de nos justificar. Não tem como se justificar. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós cometemos os delitos, as ofensas a Deus, através desses pecados. E o que resta para o pecador? A morte. Não tem o que fazer. Lá no passado, Deus já falou, toda alma que pecar, essa morrerá. O diabo, quando tinha a oportunidade de se justificar lá diante de Deus, ou querer nos condenar, ele ia falar isso. Olha, vocês precisam, tem que matar o Ismael, por quê? Porque ele pecou. E a tua palavra diz, você falou lá no passado, olha, se quem pecar tem que morrer. O Ismael pecou, o que ele tem que fazer? Ele tem que morrer. Mas aí a justificação que vem do ato de Jesus Cristo, independente de eu merecer, eu não merecia, mas ele justificou. Você quer ver? Na mesma... No caso aí, o juiz seria Deus. Aí Deus nos condena. Jesus, como advogado, ele nos absolve, nos justificando através do seu sangue. Isso. Olha só. A graça que é o favor imerecido, ninguém merecia. Ninguém merecia. Todo mundo está destinado ao inferno. Mas Deus falou, eu vou salvar o Ismael, vou salvar a Maria. Vamos falar de duas pessoas. De duas pessoas. Jacó e Esaú. A Bíblia conta a história que os dois eram gêmeos. E quando foi nascer, eles já se desentenderam no ventre. Esaú foi gerado primeiro, mas Jacó queria nascer primeiro. Imagina isso. Aí diz que
quando um nasceu, o outro nasceu agarrado no pé. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, Jacó tinha puxado Esaú assim, ó, e saído primeiro. Imagina isso dentro do útero. Correto? Aí nasce Esaú primeiro. E Jacó nasce em segundo. Naquela época, a bênção de Deus falou assim, olha, para o pai, você vai abençoar o primogênito. O primogênito recebe a bênção, o outro não. O outro vai viver normal, mas a bênção é para o primogênito. Ou seja, o primogênito deveria levar o nome da família adiante. O primogênito era para acontecer dessa forma. E o que acontece com Esaú? Esaú e Jacó, os dois crescem. Primeiro, Esaú se torna um caçador. Jacó se torna um pastor de ovelhas. A tendência na mente, no coração de Jacó, é sempre buscar aquela bênção da primogenitura. Aquela bênção. Esaú, tendo a bênção da primogenitura, não valoriza em momento algum. E isso fica claro quando ele vai caçar e não consegue caçar nada. E agora, Jacó pega e faz o quê? Faz uma salada de ervilha. Né? Lentilha. É igual a ervilha, não é? Eu não vejo diferença. Mas é porque eu não entendo nada, né? Lentilha. Agora, veja bem, irmão, você está chegando com fome e alguém te mostra, o prato devia estar muito lindo, muito aprazível. Aí Esaú olha e fala assim, ó, me dá um pouco. Ele fala assim, não, eu estou com fome. Não dou nada. Olha, o que você quiser, eu te dou, mas me dá esse prato aí, deixa eu comer. Jacó fala, então me dá a primogenitura. A bênção da primogenitura. Desde o início, ou desde o ventre, a escolha de Deus foi para Jacó, não foi para Esaú. Jacó nasceu primeiro. Por quê? Porque Deus quis assim. Aí, o apóstolo Paulo vai dizer, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer assim, olha, Deus disse que amou mais Jacó e aborreceu, ou desprezou Esaú. Por quê? Porque ele quis. Quem é o dono da obra? Ele. Por acaso nós podemos dizer que Deus foi injusto? Eu posso chegar na casa de vocês e falar assim, ó, vocês colocaram uma cortina cor-de-rosa na janela, está errado, pode tirar, eu posso fazer isso? Por que eu não posso? Porque a casa não é, a casa é de vocês. Não pode falar para o goleiro, eu quero ser feita. De forma alguma. Quem é o Criador? Deus. Quem é o provedor? Deus. Quem faz todas as coisas? Deus. Quem é para ser adorado? Deus. Nós somos o quê? Uma simples criatura que Ele criou. Então, se Ele diz, esse aqui vai ser e esse não vai ser, ponto final. Ele está sendo injusto? De forma nenhuma. E Jesus nos lembra disso quando Ele conta uma parábola de um homem que estava fazendo um trabalho na sua fazenda. E às 5 da manhã, ele pega e chama os trabalhadores. Fala assim, olha, quer trabalhar na minha vinha? Tem muita uva aí para tirar e eu preciso. Queremos. Então, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar um dia para mim e eu vou te dar um talento. Por um dia de trabalho. Feito? Feito. Combinado. Pode ir. E eles foram. Quando foi às 9 horas da manhã, aquele homem pega e chega para outras pessoas e fala assim, olha, eu preciso de gente para trabalhar na minha vinha. Nós vamos. Quanto você paga? Eu pago um talento. Você vai trabalhar até o final do dia. Combinado. E foi. E isso aconteceu ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Perto da hora. Quando chega na hora de... Tudo bem, 18 horas. Vamos pensar no nosso horário comercial. 18 horas todo mundo parou, fizeram lá, não sei se fizeram fila indiana, sei lá, eles estavam lá e o dono foi pagar. Aí ele chamou os que chegaram por último e falou, olha, eu combinei com você quanto? Só me come um denário. Está aqui. Um talento, né? O cara trabalhou 1 hora, recebeu um talento. Aí quando chegou nos que começaram às 5 da manhã,
7? Você falou 7. Ah, já esqueci. 5, 7, é tudo igual, né? Ele pegou e... Quanto que eu combinei com você? Tá aqui. Mas peraí, você está sendo injusto. Ele falou assim, como assim injusto? Nós trabalhamos desde a manhã, desde as 7. E o Senhor deu um talento para aquele que chegou agora há pouco. Então isso está errado. Ele falou, mas quanto que eu combinei com vocês? Um talento. Para trabalhar quanto tempo? Trabalhar o dia inteiro. Vocês trabalharam o dia inteiro? Trabalhamos. Eu não te dei um talento? Deu. E aonde que eu estou sendo injusto? A questão não era ele. A questão era porque o dono deu um talento para o cara que trabalhou pouco. Aí ele falou assim, mas isso é problema meu. A vinha é minha, a fazenda é minha e o dinheiro é meu. Eu reparto da forma que eu quero. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que o dono da obra faz da forma que ele quer e ninguém tem nada com isso. Não pode a criatura dizer para o Criador, faça isso ou dessa forma. Salvação também. Tem gente que... Um quando nasce, um quando tem 15 anos, outro quando tem 50, outro quando morre. Não é? O que o ladrão da cruz fez para ser salvo, irmão? No último momento, ele retruca o cara, você está falando aí, ó, ele não cometeu nenhum delito, e ele vai morrer inocente. Agora nós somos ladrão, nós somos porcaria mesmo. Não é? Só faltou falar, nós somos petista mesmo. Aí, o que ele fez? Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, dependeu do que para aquele ladrão? Nada. Por que ele então fala para Jesus, Jesus, lembra-te de mim? Porque o Espírito Santo entrou no seu coração e colocou a fé para ele crer em Cristo. E ele creu que Cristo era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador. E nós ficamos pensando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nada que fizermos. A salvação, ela é de graça. A salvação é um favor que Deus está fazendo para quem Ele quiser fazer. Mas nós temos essa dificuldade. A Bíblia diz que Deus usa um mais que outros. E não acontece na igreja ciúmes? Tem gente que fala, não pode. O cara chegou esses dias na igreja, lá, já está cantando. Já está pregando. Eu estou aqui faz 20 anos. Mas se está aí, não faz nada. É a mesma história da parábola do filho pródigo. Nós não vamos poder ir mais para frente, porque não deu. Mas eu falei que ia ler Romanos 8 aqui, né? Deixa a parábola do filho pródigo para a gente falar semana que vem. Portanto, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, por que não tem mais nenhuma condenação? Porque foram justificados. E quem justificou eles? Cristo Jesus. Porque se você está em Cristo Jesus, então o pecado não tem mais valor sobre você. Nova criatura, você foi comprado, você é pertencente. Paulo, numa outra carta, ele vai dizer assim, eu preso de Cristo. Por quê? Porque Cristo comprou, ele era escravo do pecado. Vamos pensar na escravatura, na escravidão, aliás. A escravatura é complicado, né? Na escravidão. Então, na época da escravidão, o que acontecia? Você era do Joaquim. Chegava o José e falava, quanto você quer nesse escravo? Eu quero R$1.000. Está aqui os R$1.000. Você passa a ser, tratado como mercadoria. Simbolizando isso, o apóstolo Paulo fala assim, eu era preso e escravo do pecado. Mas agora, Cristo me comprou. Cristo agora me adquiriu. E eu sou preso de Cristo. Por isso que eu faço o que Cristo quer que faça. Eu vou cumprir as obras de Cristo. Eu vou cumprir os mandamentos de Cristo. Eu vou cumprir tudo aquilo que Cristo quer que eu faça. Porque eu pertenço a Ele. Nota que a gente não acha livre-arbítrio em lugar nenhum.
Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente faz a vontade do diabo. A nossa nunca é feita. A gente pensa que está fazendo a nossa vontade. Pensa. Né? Às vezes a gente vai tratar com os nossos filhos, e como a gente pega uma experiência bem maior que a deles, né? Então a gente aprende em certos momentos assim. Se você falar assim pro seu filho, vai lavar a louça, ele fala, não vou e não vai, não é? Cria aquela confusão, você falta bater nele e tal. Aí você percebe que, numa outra forma, não é? Por exemplo, meu netinho, quero chocolate. Chocolate só depois do papá. Mas eu não quero papá. Então não tem chocolate. Se eu papar tudo, eu vou ganhar chocolate? Vai ganhar chocolate. Então agora ele chega e fala assim, vai papar ou não vai? Tem chocolate? Às vezes tem, às vezes não tem. Ele fala chocolate, Danone, sorvete. Então quando você fala assim, poxa, olha, tem um chocolate aí pra gente comer. Mas antes a gente vai ter que lavar a louça. Não é? Aí daqui a pouco o filho está lá e fala assim, eu só faço a minha vontade. Que nada. Fez a vontade daquele que enviou. É dessa forma. Então, nós preferimos, ou graças a Deus que o Senhor nos colocou fé, nos depositou essa fé em nosso coração, e nós agora estamos para fazer a vontade de Deus. Amém? Continuamos, se Deus permitir, a próxima semana. E aí vocês me lembram da parábola do filho pródigo, que a gente continua desse ponto aí que paramos. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Obrigado por estarem conosco, os irmãos que nos acompanham pela rede social, e que Deus possa abençoar a nossa vida grandemente. Mas, mais tarde eu vou colocar aqui no Facebook o endereço eu criei uma página do YouTube, mas só com ministrações, palestras e estudos bíblicos, tá? Inclusive o estudo de Apocalipse eu vou colocar lá, postando capítulo por capítulo. Então depois vocês entram lá, tá? Entra lá e se inscreve. Feche os teus olhos. Querido Deus, Pai amado, na graça que há em Cristo Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite, para que o Senhor continue sendo nosso Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, não deixe que o pecado venha querer nos dominar, mas nós somos dominados pelo Teu Espírito, porque é o Teu Espírito que vivifica a Tua palavra em nosso coração. Nos ajuda a entender e compreender a Tua palavra. Nos dá, Senhor, da Tua graça a cada dia mais. Senhor, eu te peço que leve os Teus filhos em paz para os seus lares, guardando e livrando todo mal e todo perigo. Aqueles que estão nos seus lares, que serão guardados pelo Senhor. Que tenhamos todos uma noite abençoada pelo Senhor e amanhã mais um dia para trabalharmos, fazer a Tua vontade, se assim o Senhor quiser. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir o Teu plano e os Teus projetos em nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e sejam abençoados.